novamente, jovens padawans. Hoje será um dia lembrado por todos e todas, pois desbravaremos por itens não antes desbravados em nenhuma aula deste curso. A estrutura de dados HEAP. Veremos como trabalhar essa estrutura em arranjos e como implementá-la. Finalizaremos com os torneios, que são uma das várias aplicações dos HEAPs. Um HEAP binário é uma estrutura de dados usada para a implementação de filas de prioridade ou do método de ordenação HEAP-sort. Em geral, é implementado em um arranjo, mas de forma a ser acessado como uma árvore binária. Lembrando que uma árvore binária é um tipo especial de árvore, em que cada nó tem 0, 1 ou 2 nós filhos. E lembrando ainda que uma árvore é um tipo especial de grafo. Dear Joken, remember the book? Sim? Luke? Yes, it's me. Ah, eles não leram essa parte ainda do livro dos segredos? Ah, ok, eu explico então. Desculpe a interrupção, mas como você, vários outros padawans não devem ter entendido alguns conceitos que acabei de citar. Mas vamos com muita calma para entendermos cada um deles. Primeiro, um grafo G, formado por V e E, né, é formado por um conjunto de vértices, ou nós, e um subconjunto de pares de V, chamado de arestas ou arcos. As arestas ligam justamente os vértices do grafo. Então, no exemplo aqui, as bolinhas coloridas são vértices, né, ou nós, e as linhas ligando essas bolinhas são arestas. Bom, os grafos, né, eles são excelentes estruturas para representarem problemas de rotas, como no deslocamento entre cidades ou o roteamento de pacotes em redes de computadores. Se as arestas forem ordenadas, então dizemos que o grafo é ordenado ou orientado, ou seja, um dígrafo. Qualquer sequência de arestas que permite sair de um vértice e chegar a outro é dita ser um caminho no grafo. Ou seja, um caminho, como o que liga os nós A a H no grafo apresentado na tela, indica que é possível sair de um nó do grafo e chegar a outro. Ainda no que diz respeito aos caminhos, um grafo é conexo se existe um caminho qualquer, né, entre nós diferentes do grafo. Ou seja, dados dois vértices diferentes, existe uma sequência de arestas que permite sair de um deles e chegar ao outro, como pode ser visto na figura ao lado, que apresenta um grafo conexo e agora um grafo desconexo. Note que no grafo desconexo não é possível sair do nó 3 e chegar ao nó 5, por exemplo. Ainda no que diz respeito aos grafos, dizemos que ele possui ciclos, se saindo de um nó específico, é possível voltar a ele, passando por outros nós. Nesse caso, obviamente, existe mais de um caminho ligando algum dos nós desse grafo, como ilustrado na figura apresentada na tela. Com isso, temos o conhecimento básico que você precisa ter sobre grafos. Outros aprofundamentos deverão ser vistos em outros cursos, jovem padawan. Isso porque nós estamos interessados, na verdade, em um tipo especial de grafo, as árvores. Uma árvore, ilustrada na tela, é um grafo conexo, ou seja, existe caminho entre qualquer dois de seus nós, quaisquer dois de seus vértices. E além de conexo, ele é acíclico, ou seja, o caminho que existe é único, não existe dois ou mais caminhos ligando dois vértices. Em geral, nas aplicações em computação, são utilizadas árvores enraizadas. Uma árvore é enraizada se um vértice é escolhido como especial, chamado raiz. Justamente por ser especial, essa raiz possui algum significado específico, seja porque é o primeiro nó ou o mais importante da árvore. Assim, em computação, geralmente representamos uma árvore com a raiz no topo, ao contrário das árvores reais. Isso é feito para melhor representar os problemas em que essas estruturas são utilizadas. Dado um nó específico de uma árvore enraizada, seus filhos são os nós que estão ligados diretamente a ele em um nível inferior. No exemplo ao lado, os filhos do nó 6 são os nós
4 e 7. Nesse caso um nó não tenha filhos, como os nós 1, 4, 7 e 13, né, esse nó é denominado folha. Assim, 1, 4, 7 e 13 são nós folhas na árvore apresentada ao lado. Ainda sobre árvores enraizadas, temos para cada nó grau, número de nós filhos e profundidade, que é a distância, o número de arestas até a raiz. Então, cada nó tem grau e profundidade. Nós com mesma profundidade são ditos estarem em um mesmo nível da árvore. E aí esses conceitos podem também ser estendidos à árvore. Dizemos que a altura da árvore é a maior profundidade dos seus nós. Por outro lado, grau da árvore é dado pelo maior grau de seus nós. Por exemplo, na árvore ao lado, em que 8 é a raiz, os nós 1, 6 e 14 estão no mesmo nível, profundidade 2. O nó 14 possui grau 1 e o nó 6, grau 2. O nó 1 possui grau 0. Os nós 1, 4, 7 e 13 são folhas, né? O grau da árvore é 2, uma árvore binária, e sua altura é 3. E é nesse tipo de árvore que estamos interessados, já que o hip é um caso especial de árvore binária. Um hip é uma árvore binária balanceada e completa. Uma árvore balanceada é aquela em que todos os nós folhas estão no mesmo nível ou, no máximo, um nível de diferença. Se tivermos um nó folha com mais de um nível de diferença, como no exemplo da tela, em que o 72 tem profundidade 1 e 9, 14 e 19 tem profundidade 3, então essa árvore não é balanceada. Uma árvore é completa, né, quando, com exceção das folhas, todos os nós possuem o mesmo grau da árvore. Ou seja, todos os nós, com exceção das folhas, estão cheios. Também é aceitável que o último nó não folha, à direita ou à esquerda, possua grau inferior, pelo fato dela não possuir elementos suficientes para preencher todos os nós não folha. Temos aqui um exemplo de uma árvore não completa, uma vez que os nós 23 e 54 não estão cheios. Nesse outro exemplo, apresentado na tela, isso não ocorre. Temos apenas um nó não cheio, portanto, é uma árvore completa. Bom, padawans, tendo falado de grafos e árvores, podemos fechar o livro dos segredos e retornarmos aos hips. Um hip é uma árvore binária completa e balanceada e é utilizado para implementar filas de prioridade e o método de ordenação hip sort. Temos dois tipos de hips, o max hip e o min hip. Em um max hip, cada nó é maior que seus filhos e seus descendentes. Em um min hip, ocorre exatamente o inverso. Neste curso, iremos abordar o max hip. E a adaptação para min hip é trivial. No nosso exemplo ao lado, temos um max hip. Note, jovem padawan, que os filhos têm sempre valores menores que o pai. Bom, isso é tudo, pessoal. Em nosso próximo vídeo, abordaremos como tratar as estruturas hips em arranjos. Aguardo vocês e que Aslan nos proteja.